Se você quer saber o que um profissional de UX, né, UX designer, profissional da experiência do usuário faz, você está no vídeo certo, viu? Aqui eu vou listar as atividades desse profissional e eu vou te contar um segredo. Ele não cuida somente da experiência do usuário e também não somente de usabilidade ou deixar o layout mais bonitinho. Quer saber mais? Continue com a gente. Gente querida, como vocês estão? Espero que bem. Meu nome é Fernando Sérgio, você está no canal UX até o Tutano. E ó, se você gostar desse vídeo, deixa o like aqui com a gente, tá bom? Se inscreva no canal e ative o sininho para que você receba conteúdo toda semana, para vocês saberem como esse universo de UX é tão relevante nos dias de hoje. Para vocês terem uma ideia, no LinkedIn existem 4.000 vagas só para este profissional tão requisitado nos dias de hoje, tá? Mas antes mesmo de falar o que o UX Designer faz, o que é UX Design? É uma disciplina, né? É um interesse de fazer com que as pessoas tenham uma boa experiência com os seus produtos físicos, mas aqui a gente vai falar de produtos digitais. Ou seja, o profissional de experiência do usuário, ele quer que esta pessoa, né, que inicia a sua jornada ali dentro de um aplicativo, consiga fazer o que ela deseja fazer. Então ela sai do ponto A, chega até o ponto B e conseguiu fazer todo o processo ali. Então, algumas atribuições deste profissional. Então, ele entende, busca entender a dor do usuário, ele constrói soluções através das dores, né, através do entendimento do problema que ele conseguiu, né, pegar ali, captar, fazendo várias atividades que eu vou listar aqui, e depois mensura para saber se o que ele fez de fato deu certo, para ver se realmente o usuário realmente agora está conseguindo ter uma boa experiência ali com um produto, com o seu aplicativo, site, sistema e tudo mais, tá ok? Vamos dar um exemplo bem simples aqui? Muito bem, você está olhando aqui um processo da compra de um tênis online. Então você tá ali, ó, putz, eu tô precisando de um tênis bacana e tal, então eu vou buscar ali no Google, então vou fazer ali minha busca no Google. Você já iniciou a sua experiência aí, viu? Mas aí a experiência do usuário tá agora no Google. Então o Google vai te entregar uma boa experiência com o resultado de pesquisa daquilo que você busca através do que você digitou e o algoritmo entendeu. Porém, você olhou, listou os sites ali, achou aquele site bacana, tá com aquele modelo baratinho, então você clica e entra na loja, você entra no site, você entra no e-commerce, e aí você olha os dados do produto, vê, né, os comentários do que o pessoal acha desse produto e tudo mais, você vai olhando as fotos, você vai ficando apaixonado por aquele produto, e aí de repente você simplesmente tomou a decisão de poder comprar. Então você inicia a sua jornada de compra, então você adiciona este elemento ao carrinho e depois você coloca os seus dados de pagamento, e a satisfação que você tem é de que o pedido já foi feito e foi feito com sucesso, e agora é só esperar este produto chegar na tua casa, né? E esse processo todo que a gente faz, né, que essa pessoa tem, o profissional de experiência do usuário faz com que essa pessoa tenha essa experiência da melhor maneira possível, em que em nenhum momento ele seja atrapalhado. E aí você se pergunta, puxa vida, então deve ser muito tranquilo fazer todo esse processo, né? São poucas atividades que precisam ser feitas ali para poder promover a experiência do usuário. Eu vou te falar, não é tão fácil assim não, viu? Porque olha só que interessante, você está olhando aqui que existe um pequeno processo. Então, antes mesmo da gente começar a construir a solução, a gente inicia com um processo de pesquisa. E neste processo de pesquisa, o que o profissional de UX faz? Ele faz pesquisa com usuários, ele vai fazer análise de concorrentes, ele vai olhar, por exemplo, dados de acesso dessas pessoas ali, utilizando a ferramenta do Google Analytics, ou utilizando outras ferramentas, o Amplitude e outras ferramentas que indica que essa pessoa está com dificuldade ou está tendo poucos acessos naquele site, ou não só simplesmente dados do Google Analytics, mas também dados de outros gráficos utilizando Power BI. Além disso, ele vai olhar sites que têm
mapa de calor, como o Hotjar, para saber se a pessoa está clicando naquele link que a gente colocou ali inicialmente. Então ele faz todo esse processo, né, de pesquisa, né, que normalmente está na área de UX Research, e aí com isso ele analisa, e aí ele vai ter ali as suas certezas, as suas suposições, as suas dúvidas, e aí com isso ele consegue entender o porquê. Então, nessa área de pesquisa, inicialmente, a gente entende o porquê de tudo isso que está acontecendo. Então, quando a gente fica muito satisfeito com o porquê, simplesmente agora partimos para a construção da solução. Então, estamos confortáveis de iniciar a jornada de construção da nossa solução ali. Então, né, o que o profissional de UX faz neste momento, na etapa de construção da solução? Então ele vai criar a jornada do usuário, então ele vai saber, ele começou aqui, ele terminou aqui, então ele passou por tal tela, passou por tal interação, fez tal coisa, para poder simplesmente chegar ali no objetivo ali que é concluído, né, e tudo mais. Muito bem, depois de ter feito essa construção da solução, normalmente a gente já tem o apoio ali da interface, ou seja, a gente tem o apoio do User Interface, que constrói a parte do layout, né, a parte estética do layout, é aquilo que o usuário vai ver ali no final e tudo mais, e vai fazer um protótipo em que esteja muito perto da realidade, como se a pessoa já estivesse acessando o site por si só. E aí com isso a gente consegue entender que ele está pronto agora para iniciar a sua jornada de mensuração, ou seja, a gente constrói um protótipo, a gente normalmente passa esse protótipo para um programador, mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode saber se essa pessoa, esse usuário, já consegue entender que o protótipo já consegue realizar as tarefas ali dela, antes mesmo da gente poder passar esse arquivo para o programador, para ele iniciar ali a construção ali do código daquele protótipo, né, baseado naquele protótipo. Então o que a gente faz? A gente simplesmente entra nessa parte de mensuração, ou seja, a gente mensura através de uma ferramenta aí muito bacana chamada Maze, a gente faz teste com protótipo utilizando pessoas reais. E aí com isso, este profissional acaba vendo se aquela solução construída, com base na pesquisa que foi feita, ela está assertiva, ela está muito próximo da realidade daquilo que ela quer entregar de valor. Feito todo esse processo, a gente sabe que com isso conseguimos entender, né, se o usuário tá tranquilo, né, de utilizar aquele protótipo que a gente criou. Porém, como eu te disse, a gente não cuida somente da experiência do usuário. Aí você vai falar assim, mas o profissional de experiência do usuário cuida da experiência do usuário. Sim, cuida da experiência do usuário, mas não é só isso. Não dá para olhar somente para a experiência do usuário. Tem outras duas atividades ou outros dois domínios que a gente precisa ver deste profissional. E são esses daqui, ó, as regras de negócio. Por quê? Quando o profissional de UX inicia ali o seu trabalho de pesquisa, lembra da etapa de pesquisa? Então, quando ele inicia aquela etapa de pesquisa, ele iniciou porque ele recebeu essa demanda de alguém. E essa demanda foi recebida pelos stakeholders, destes profissionais que quando vão querer olhar, tá com algum problema ali, né, já vem meio que um pouco com a solução e tudo mais, eles trazem essa demanda pra gente, e aí a gente faz assim, o seguinte, ó, antes mesmo da gente construir a solução, vamos ver como é que este profissional, como é que este usuário tá atuando, tá enxergando, tá vendo aquilo, né, acontecer e tudo mais. Você faz toda essa etapa de pesquisa, são esses stakeholders, né, quem são os stakeholders? É o gerente de projeto, é o dono da empresa, é um diretor que veio trazer essa demanda pra gente, é o chamado cliente interno, como a gente sempre fala. São essas pessoas que ajudam na aprovação do projeto, da construção da nossa solução. E vocês estão percebendo que existe aqui um outro domínio a ser feito, aqui a ser visto, é a disponibilidade técnica, ou seja, é saber se aquela construção de solução que a gente fez, né, se está apta para os desenvolvedores executarem. Não adianta a gente fazer um trabalho lindo, maravilhoso, criar aquele protótipo assim sensacional para a gente apresentar para o desenvolvedor vai falar assim, ó, muito bem, ok, né, tá muito bom
esse protótipo, mas não é possível fazer, porque o sistema legado não permite, não temos pessoas para poder fazer isso dentro de um tempo determinado, por conta de um time, alguma coisa assim do tipo. Então, existe todo esse embaraço. Você vê que na hora de poder construir a jornada, né, do usuário, na hora de construir o protótipo, o wireframe, demais outras atividades que esse profissional faz, a gente precisa ficar de olho nessas duas outras áreas para saber se está de acordo com a demanda ali do projeto, com a demanda ali da feature e tudo mais. E por que o profissional de UX faz este trabalho? Ele tem uma coisa muito intrínseca dele, que é de resolver problemas usando o design como principal ferramenta. Então, um profissional de UX design simplesmente é um resolvedor de problemas. Então, tenha certeza de que quando este profissional está ali fazendo tudo aquilo que ele tem que fazer, é porque ele está pensando em resolver o problema do usuário, né? Não somente o usuário externo, mas também do nosso usuário interno, do nosso cliente interno, porque o stakeholder, quando tem essa demanda, ele quer resolver esse problema, é porque ele quer ter mais lucro, quer que os clientes acessem mais o site e tudo mais. Tenha certeza que este profissional, quando ele está dentro desse projeto, o projeto fica mais fluido, tudo, né, fica mais claro, né, do que faz, do que deixa de fazer. E é isso, gente. Olha só, chegamos ao final desse vídeo. Espero que tenham gostado, tá? Não deixem de curtir este vídeo, não deixem de dar like e se inscrevam, ativem o sininho e tenho certeza que da próxima vez nos encontraremos para falar muito mais de UX, que é a UX até o tutano.